Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Direito.ba, o podcast que descomplica o direito e aproxima a justiça da sua vida. Aqui nós vamos conversar com quem faz parte do sistema de justiça para explicar de forma clara, acessível e simplificada temas que impactam diretamente na sociedade. Eu sou Ana Carolina Alencar, especialista em ouvidoria pública e direito das mulheres, servidora da Justiça Eleitoral da Bahia. E eu sou a Aline Gama, eu sou advogada, sou jornalista e editora de justiça aqui do Bahia.ba. E hoje nós temos uma pessoa aqui que vai falar de um assunto que pode até parecer um pouco distante da sociedade, mas que tem muito a ver com a democracia, que é a defesa das pessoas com o advogado. Por isso que nós convidamos hoje o vice-presidente do OAB, doutor Hermes Hilarião, seja muito bem-vindo. Ele está à frente, junto com toda a diretoria, né, de uma das missões mais importantes da ordem, que é garantir que a advocacia possa exercer o seu trabalho com respeito às regras da democracia. Doutor Hermes é atual vice-presidente, mas também já foi diretor de relacionamento com o interior, né? Presidente do AB Jovem, diretor tesoureiro por 2 mandatos e agora vice-presidente. Seja muito bem-vindo, doutor Hermes. É um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast para a gente ter essa conversa bem descontraída sobre o direito, né? Sobre a advocacia, sobre a carreira. E é muito bom poder recebê-lo aqui no nosso podcast. Olá, Ana, Aline, eu que agradeço o espaço, agradeço o convite, parabenizar por esse projeto, né, o Direito.ba. É uma forma muito positiva e leve de tratar de temas da advocacia, do sistema de justiça. Estou feliz com o convite, feliz também de estar aqui com vocês. A gente vai fazer com que as pessoas entendam qual é o papel do advogado, né, doutor? Com certeza, contem comigo nessa missão. Que maravilha. Então, para começar, a gente vai fazer de forma mais pessoal, eu quero saber o que despertou o interesse pelo direito, foi uma vocação precoce, como foi que o senhor chegou até onde você está hoje em dia? Aline, não sei exatamente em que momento isso se deu, mas eu não me recordo em nenhuma fase da minha vida de pensar em fazer uma outra faculdade que não fosse a faculdade de Direito. Desde criança, não sei se por influência de meu pai, embora meu pai e minha mãe não tenham tido a oportunidade de fazer faculdade, né? Eu sou do interior do estado, vim muito cedo para Salvador com minha mãe, logo após a separação de meus pais, mas desde o princípio e ao longo da minha vida eu sempre disse que iria fazer Direito, isso se consolidou. Eu ingressei na faculdade de Direito com 17 anos ainda, logo após fiz 18. E desde o primeiro ano de faculdade, eu sempre disse aos meus colegas que eu seria advogado. Também nunca pensei em prestar concurso público. Respeito quem tem vocação pela magistratura, por quem exerce a função nobre, né, de promotor de justiça, procurador da República. Então eu sempre busquei e sonhei em construir a minha carreira jurídica na advocacia. Eu acredito que essa minha decisão lá atrás, ainda tão jovem e sem um verdadeiro planejamento ou orientação, foi uma coisa acertada. Porque enquanto muitos colegas passaram a faculdade dizendo que tinham dúvidas sobre o que iria fazer após a faculdade, eu brinco dizendo que eu passei a faculdade inteira fazendo meu marketing jurídico, porque eu dizia a todos os meus professores, todos os meus colegas de faculdade, que eu seria advogado. E quando eu me formei, o meu primeiro ato, que foi inclusive um ato de loucura, junto com meu sócio, meu colega de faculdade, foi abrir um escritório de advocacia, alugar uma sala, já ali constituir alguns débitos, dívidas e riscos empresariais, que sequer eu tinha muita noção, porque eu tinha 22 anos, ele 24, a mãe dele foi fiadora do nosso contrato de locação, mas a gente acreditava nesse sonho de exercer advocacia, então eu acho que decidir advogar logo cedo foi muito importante. Então, em verdade, eu nunca tive dúvidas ao longo da faculdade, eu nunca pensei em desistir desse sonho de exercer a advocacia. Ouvindo esse seu relato, me vieram duas perguntas na cabeça. Uma é, qual foi o maior desafio nessa carreira, já que você começou tão novo, tão cedo e nesse ímpeto de ser um advogado? E o que você diria para um jovem que está começando agora, que está na faculdade de Direito, para meio que incentivá-lo? Eu acho que
o maior desafio de quem está começando é o medo de fracassar, né? Imagine, eu com 22 anos, meu sócio com 24, junto com um professor de faculdade, a gente decide montar um escritório de advocacia, só que eu não tinha relações empresariais, eu não tinha relações políticas, meu pai não era advogado, minha mãe não era advogada, eu não tinha nenhum padrinho jurídico que me conduzisse, que me orientasse, eu tinha um sonho, a vontade de trabalhar, de acordar cedo, de vencer na vida. Então, o meu maior medo naquele momento era, meu Deus, se eu abrir esse escritório, não surgir cliente, eu não conseguir pagar as contas do escritório, né? Nós ficamos meses trabalhando no escritório, inclusive se mantendo ali com muito esforço. Eu era muito novo, não tinha filho, não tinha despesa pessoal, ainda morava com minha mãe. Isso tudo facilitava. Então, eu acredito que o maior desafio de quem está começando, e foi também o meu desafio, é você escolher o nicho de mercado, escolher sua área de atuação, e você dar os primeiros passos, você conseguir os seus primeiros clientes. Então, eu decidi muito cedo em advogar, por exemplo, na área eleitoral e meu sócio na área criminal. E são duas áreas difíceis de você ingressar no mercado de trabalho, né? Muito. Então, e isso se deu, inclusive, vou contar uma história rápida, Uhum. e Fique à acho vontade, que as doutor. pessoas gostam de ouvir história. Porque você é advogado eleitoral. Aí eu começo dizendo, para quem tem desejo de advogar na eleitoral. Eu não estudei direito eleitoral na faculdade. Não tive, então, a matéria de direito eleitoral, mas abrimos o escritório e fomos para um almoço com dois professores, Giovanni Peixoto e Valber Carneiro. E Valber perguntou, junto com o Giovanni, como é que estava o escritório. Gabriel foi logo dizendo que ele iria atuar na área criminal. E eu disse, professor, eu vou fazer de tudo. Vou fazer civil, vou fazer consumidor, vou fazer trabalhista, vou fazer empresarial, o que aparecer nesse momento, Você era o que eu vou vier. abraçar, né? E ele, como é que vai ser essa divisão de honorário de vocês? Não, o que surgir para um, o outro tá junto, vamos ter divisões iguais e tal. Aí, Valber, com toda franqueza, só faltou dizer assim, olha, o escritório de vocês está fadado em sucesso, porque não tem identificação, você vai fazer de tudo, não sabe o que quer, Gabriel é só criminal, mas ainda não tem nenhum cliente na área criminal, não tem nenhum planejamento para poder ingressar na área e tal. Aí Valber falou, você tem que fazer eleitoral. Aí eu fiquei olhando para ele assim, pô, eleitoral. Ó, você é do interior, você gosta de política, a família de sua mãe e de seu pai é envolvida com política lá em Pindobaçu, você pode ter uma oportunidade. Oportunidade que eu nunca tive, tá? Eu comecei só a advogar na minha cidade praticamente 10 anos depois. Fui ter oportunidades em outros locais. E ele falou, vai ser o casamento perfeito. Porque vocês vão ter um escritório de advocacia para atender políticos. Por quê? O político, em regra, ele precisa de um advogado na pré-campanha. Ele precisa de um advogado durante a campanha. Ele precisa da advocacia durante a gestão. E quando ele sai da gestão, o prefeito, por exemplo, em regra, ele vai responder ação de probidade, vai responder ação penal, vai ter, no mínimo, um inquérito civil ou um inquérito criminal. Então, vocês vão ter um escritório para atender políticos. E aí nós pegamos aquela informação e aquela dica, no dia seguinte eu já estava correndo atrás de pós-graduação em Direito Eleitoral, fiz a pós-graduação em Direito Eleitoral, fazia todos os cursos do TRE, eventos, eu comecei a participar e tal, e comecei a tentar formar essa identificação na área eleitoral. Então, o início se deu um pouco assim, aí as coisas vão acontecendo, né, com muita dificuldade, mas a gente não desistir nunca. É interessante você me falar, porque realmente, na época da faculdade, direito eleitoral era matéria optativa, né? Eu sou optativa porque eu não tive mesmo. Eu não tive a minha Mas era agora optativa. é obrigatório. Agora é porque obrigatória. Você tem duas questões no exame de ordem de direito eleitoral. Pronto. E aí, eleitoral, né? Que eu também ingressei na carreira eleitoral, mas aí, como servidora, foi em 2005. E a gente percebe que a advogada eleitoralista realmente é um nicho muito fechado, muito específico. Muito. Porque você precisa se dedicar, como você falou, para o pré, né? O durante e o pós. Então, é um conhecimento amplo. E aí, eu lhe pergunto, na sua carreira, durante todo esse tempo, assim, teve algum momento da carreira, algum caso que você tenha pego que mudou a forma como você enxerga a profissão, a forma como é que você percebe o papel do advogado na sociedade? Sim, com certeza. Na minha carreira, aí eu poderia contar, inclusive, vários casos aqui
de políticos, por exemplo, que estavam inelegíveis e a gente atuou e conseguiu elegibilidade. Eu estava agora no escritório com o ex-prefeito de uma cidade, ele chegou no nosso escritório com 3 condenações criminais, perto de cumprir pena, inelegível, e a gente fez justamente uma atuação conjunta do penal com o eleitoral. Mas o que marcou bastante a nossa carreira foi justamente a eleição de 2012. Foi a eleição de prefeito, foi a minha primeira eleição enquanto advogado, né, dito advogado eleitoral, e essa eleição mudou também a minha vida, porque eu recebo uma ligação na época de Fabrício Castro, que chegou a ser presidente da OAB, e eu fui estagiário dele, do escritório dele, né? E aí Fabrício me liga, Hermes, você que se diz advogado eleitoral, Você que se você que se diz, e é verdade essa história, você que se diz advogado eleitoral, Luiz Viana, que logo depois foi presidente da OAB e tinha sido meu professor de direito eleitoral na faculdade, ele tá precisando de um advogado para ir para a campanha de Alagoinhas. O prefeito lá é candidato à reeleição e ele precisa de alguém que fique lá durante 60 dias. E naquela época, você lembra bem, o processo era físico, não tinha PJE, as comunicações da Justiça Eleitoral, a maioria se dava por fax. Sim, Né? verdade. As publicações não eram em diário oficial, era no mural físico, né? Aí eu chego no escritório de Luiz só para cortar essa conversa. Chega a acompanhar Graças a Deus, diariamente eu no não cartório. peguei essa época. Minha época já é ProJude, PJE, Diário Online. Aí só para oficial. contar essa história e para a gente ver que a gente precisa estar atento às oportunidades. Eu fui no escritório de Luiz, da ligação de Fabrício eu chegar no escritório de Luiz, eu acho que foi no máximo 30 minutos. Chego no escritório de Luiz, professor, ele, você foi meu aluno na pós? Eu falei, Ele me pergunta se eu tenho interesse de ir para Alagoinhas, eu digo que sim. Ele pergunta a minha disponibilidade, eu digo que eu posso ir de imediato. Ele disse que eu tenho que ficar lá 60 dias sem voltar para Salvador. Eu disse que não tinha problema. Ele pergunta, você não tem família não? Eu falo, não, eu tenho uma namorada, mas não sou casado, não tenho filho, e eu tenho certeza que ela vai entender. E tenho disponibilidade. Se precisar, eu vou agora. Ele falou, não, calma. Você vai amanhã. Ele chama um advogado do escritório dele, diz que eu que sou advogado que vou para Alagoinhas. Ele passa orientações sobre a questão do mural, de ser físico, do que eu teria que fazer diariamente, que eu teria que cuidar dos prazos, que o escritório de Salvador estaria à disposição para dar o suporte. Mas naquela época, não tinha inteligência artificial, o processo era físico, a gente não tinha os canais de busca como nós temos hoje. Eu não tinha uma disponibilidade, um rol lá de petições para poder me auxiliar. Então, a informação era mais difícil, né? E aí eu levanto e digo, não, professor, tudo bem. Ele tá fechado, amanhã eu tô indo para lá, não se preocupe que eu vou me esforçar e tal. Aí eu vou saindo. Quando eu for saindo, eu acho que o Luiz nem lembra disso. Ele aí diz, Hermes, volte aqui. Você não vai perguntar dos honorários, não? Aí eu pensei assim, falei, rapaz, eu não posso... Pensei rápido naquele pensamento de um segundo. Eu não posso dizer um valor, porque vai que isso inviabiliza a minha ida. Porque naquele momento eu queria a oportunidade de mostrar meu trabalho. Eu virei para ele e falei, professor, nesse momento para mim não importa o valor, para mim importa a oportunidade. O que o senhor fixar de honorários, para mim tá perfeito. Ele aí falou um valor que eu lembro até hoje. Qual e foi foi o valor? dobro, não posso falar. Foi o dobro do que eu tava imaginando. Eu sei que eu saí de lá feliz da vida, liguei para meu sócio, eu tô indo para Alagoinhas, fui em casa, arrumei as coisas, minha mãe não entendeu nada. No outro dia eu fui para Alagoinhas, nesses 60 dias eu vim em Salvador num dia só, um dia de noite e voltei no outro. E isso mudou completamente a minha vida, porque se materializou também aquilo que o professor Valber tinha dito, junto com o Giovanni. Eu fui para lá com a perspectiva de voltar. Depois da eleição, continuei advogando para eles. Durante o mandato, eu acabei virando procurador do município de Alagoinhas durante 4 anos. Isso também me deu uma bagagem na minha história na advocacia e de forma geral. E hoje eu advogo muito na região. Aí eu disse a vocês lá atrás, né? Eu sou da região de Pindobaçu. Hoje eu advogo na região de Pindobaçu também. Mas eu tive muito mais oportunidades em uma outra região do que na minha própria região, né? Então hoje... eu advoguei em Alagoinhas, em Aramaria, advoguei em Entre Rios, em Catu, em Pedrão, em Ambupe. Ou seja, eu tenho uma advocacia hoje eleitoral municipal nessa região e foi a partir dessa oportunidade. Então, o que eu sou apaixonado do processo eleitoral é porque você vê o processo ter início, ter meio, ter fim. Uhum. Você vê as decisões sendo cumpridas. Então...
eu acompanhei de perto ali, eu entrar com, né, você falou do papel do advogado. Vem, inclusive, a influência que o advogado pode ter até mesmo na eleição, você conseguir um direito de resposta, você conseguir retirar uma propaganda irregular. Então, é muito bom, assim, eu sou apaixonado pela advocacia, você ser uma voz qualificada, né, de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica, enfim. A justiça eleitoral é a justiça mais célere, Eu né? ia falar isso. Então Com a certeza. gente. Ela é palpável porque ela é mais rápida, vai acontecendo enquanto tá rolando até campanha. Isso, você consegue ter resultados rápidos, né, para sua atuação. E essa oportunidade que o doutor nos relata, assim, é tão relevante que hoje está na vice-presidência, né, compartilhando aí essa gestão com a doutora Daniela Borges. E eu já quero pular para essa parte, para entender como é que se deu essa parceria, como é que vocês dividem responsabilidades, como é a dinâmica desse trabalho, porque a gente sabe que em outros locais, não digo dentro da OAB em si, mas a gente sabe que às vezes o vice, ele fica sempre ali mais de lado, mas a gente percebe o seu protagonismo, né, a sua força, o seu trabalho junto à Daniela, e a gente queria saber como é que isso se desenvolve, essa parceria de vocês. Eu posso adicionar uma perguntinha à Claro. sua, Ana? Antes de você falar da sua parceria e como você chegou na vice-presidência, falar da sua carreira pregressa. Você foi presidente, né, da OAB Jovem. Isso, Eu quero saber eu dessa- relatei aqui algumas coisas, foi uma caminhada, falou. uma caminhada. Eu iniciei a minha trajetória na OAB, né? Primeiro como, assim, nessa eleição de 2012, fazendo uma conexão, nós criamos um grupo de jovens advogados e advogadas. Esse grupo apoiou Luiz Viana. Eu digo sempre que uma porta fechada mudou a minha vida, porque antes disso eu fiz um pedido formal de ingresso na OAB Bahia para ser membro da comissão do jovem advogado. Esse pedido não foi atendido e eu era um membro informal, porque Adonias, que hoje é desembargador, era o presidente da comissão do jovem advogado, e Adonias dizia: Hermes, sua nomeação não saiu, mas vai ter a reunião, se você quiser você vai. E aí eu ia de maneira informal ali participando. Chegou a eleição da OAB, como eu tive essa negativa, essa porta fechada pela então gestão da OAB, a gente formou um grupo de jovens, apoiamos o Luiz, e para encurtar a conversa, criamos o Conselho Consultivo da Jovem Advocacia, foi na primeira gestão de Luiz Viana. Luiz cria um conselho de jovens, eu fui membro fundador e diretor de relacionamento com o interior, então eu tive o papel de sair criando comissões e conselhos da Jovem Advocacia por toda a Bahia. Posteriormente, na segunda gestão de Luiz Viana, ele me nomeia presidente do Conselho Consultivo da Jovem Advocacia. Em 2018 veio a eleição de Fabrício e eu apoiei Fabrício. Fabrício me fez um convite para integrar a sua diretoria. Então, é como se eu tivesse pulado algumas fases. Eu saí da OAB Jovem diretamente para a diretoria da OAB Bahia. Fui certamente o diretor mais jovem da história da OAB Bahia. Depois, na primeira eleição de Daniela, eu fui diretor tesoureiro e hoje sou seu vice-presidente. Então, eu iniciei a minha trajetória na base mesmo da OAB, e isso foi sendo construído, não só por mim, mas por várias pessoas. Primeiro, encampando essa bandeira de jovem advocacia. Hoje eu acho que meu trabalho vai muito mais além, né? Eu defendo outras pautas, estou envolvido com outras questões, projetos e ações da OAB da Bahia, mas eu tenho essa raiz, eu tenho esse compromisso, eu tenho esse vínculo com a advocacia jovem, com o Conselho de Jovens. Eu não perco isso, eu mantenho isso, porque eu acho que quando a gente esquece de onde a gente veio, a gente não consegue chegar a lugar algum. Então, eu digo sempre, eu fui diretor da OAB da Bahia e hoje sou vice-presidente, muito e graças à Jovem Advocacia, porque embora eu tivesse uma relação ali política com o Fabrício, uma relação de carinho, ele me convida para sair da OAB Jovem, da presidência da OAB Jovem para a diretoria da OAB Bahia, porque a Jovem Advocacia passou a ter uma relevância política e institucional na nossa instituição, né? E veio a eleição de Daniela, ela me convida para ser seu vice. E vocês falaram aí do perfil de vice. Eu acho que isso depende muito do perfil de cada um. Primeiro, eu me dou muito bem com Daniela. Eu compreendo o meu papel. Então, eu não sou um vice golpista, sou um vice aliado, um vice... Não, jamais quis falar isso. Eu ressaltei, porque eu acho tão bonito, sério. É verdade. A gente vê a parceria de vocês, a gente vê, assim, eu atuo do eleitoral, claro, observando os parlamentares, a gente vê que isso não existe, né?
E entre vocês não, a parceria é sempre legal, estão sempre juntos. Isso. E isso chama a atenção, né? Da parceria e desse elo entre vocês. Eu vou dizer aqui o que eu digo a ela, eu digo ao presidente. Eu estou à disposição para carregar a mesa, a cadeira, para ajudar no que for necessário. Se tiver que fazer qualquer serviço na OAB, conte comigo. Essa é a minha premissa. E tem alguns projetos que, naturalmente, pela minha vinculação com a Jovem Advocacia, pela minha vinculação com eventos jurídicos, eu fui coordenador de alguns eventos, a gente começou esse movimento de fazer grandes eventos na OAB da Bahia, então eu tive também essa participação. Hoje, algumas pessoas que estão em algumas posições têm uma relação comigo também, então eu ajudo muito Sara, que está na diretoria geral da Escola Superior de Advocacia, as questões do interior, estou muito presente com ela. Então, isso facilita muito, porque como eu sou aquela pessoa que tem disponibilidade, que está ali querendo trabalhar, muita coisa ela acaba delegando para mim, acaba confiando em mim, porque ela sabe que naturalmente eu vou fazer um trabalho alinhado, né? Eu brinquei dizendo que eu não sou um vice-golpista, porque eu não vou fazer nada que venha prejudicar a gestão ou prejudicar ela. Ao contrário, eu vou sempre protegê-la e proteger a gestão, buscando fazer o melhor para a advocacia. E eu digo sempre, na OAB não falta trabalho. O nosso trabalho, inclusive, é voluntário. Para quem está nos ouvindo, eu não recebo salário. É importante ressaltar, não recebo jeton. Daniela não tem salário. A gente tem que ter... a gente tem que exercer a advocacia para sobreviver. Então, eu tenho um escritório de advocacia, sobrevivo da advocacia. Daniela também, ela também é professora. Então, a gente não recebe uma remuneração pelo trabalho que nós prestamos na OAB da Bahia. Então, eu acho que eu consigo contribuir muito porque eu estou sempre à disposição e me envolvendo. Eu não consigo ver um problema, né? Eu não consigo saber que um advogado de noite, eventualmente, está lá numa delegacia querendo falar com um cliente que está preso, está precisando do atendimento de prerrogativa. Se eu ficar sabendo e meu telefone tocar, eu não vou deixar de atender o telefone. Eu vou ligar, eu vou pedir que alguém vá lá. Se for necessário, eu vou, como eu já fui algumas vezes. Então, essa é a minha forma, né, de atuar, que é, acima de tudo, trabalhando. Então, naturalmente, eu acho que quem trabalha, quem chega junto, os espaços vão sendo construídos e as coisas vão acontecer. O senhor falou uma palavrinha aí que deve deixar algumas pessoas confusas. Prerrogativa. O que são as prerrogativas e por que elas não se confundem com privilégios? A OAB tem esse dever, né, de defender as prerrogativas dos advogados. E eu queria saber como é que funciona, como é o trabalho tanto da presidência quanto da vice-presidência ou da OAB como um todo. Perfeito, Aline. Sua pergunta é muito relevante porque, por vezes, a sociedade e o cidadão, ele não tem uma compreensão do que são nossas prerrogativas e para que servem. E é importante o cidadão compreender que, na verdade, as prerrogativas não são nossas. As prerrogativas são da cidadania. É do cidadão que clama por justiça ou, eventualmente, quer evitar uma demanda perante o poder judiciário. Então, as prerrogativas, elas são indispensáveis para que a gente exerça a nossa profissão com liberdade, com independência, respeitando as autoridades, mas a gente precisa ter as prerrogativas para justamente defender o direito do cidadão, de ter respeito ao contraditório, à ampla defesa. Então, quando tem lá, eu vou citar algumas prerrogativas, né? Previsto no Estatuto da Advocacia, que o advogado ele deve ter livre acesso, por exemplo, ao inquérito policial ou aos autos de um processo que tramita em sigilo, porque o advogado, para atender ao direito ao contraditório e ampla defesa daquela pessoa eventualmente que está sendo investigada, ele precisa conhecer a investigação. Ele precisa ter acesso ao processo. Quando o Estatuto da Advocacia diz que é direito da advocacia ser atendido por um juiz, não é porque o advogado vai no gabinete do juiz tomar cafezinho e bater papo, não. Ele vai lá para poder tratar do processo, para poder fazer um pedido para que aquele processo tenha tramitação, para que aquela liminar seja apreciada. Então, quando o Estatuto da Advocacia prevê que o advogado, durante uma sessão de julgamento, ele vai poder levantar uma questão de ordem, para poder suscitar uma nulidade ou pedir um esclarecimento de fato, para justamente não prejudicar o cidadão que tem um processo em tramitação, né? Então, eu citei aqui, são mais prerrogativas, mas as nossas prerrogativas têm a ver justamente
com o nosso exercício profissional. Então, não são privilégios, são direitos que servem, acima de tudo, ao cidadão, porque o advogado é a voz qualificada do cidadão que tem uma demanda perante o Poder Judiciário. E mais, eu tenho dito isso e ressaltado, as prerrogativas, elas devem ser respeitadas em todo o sistema de justiça. O juiz, por exemplo, ele possui suas prerrogativas. Se o juiz não tiver suas prerrogativas respeitadas, ele não vai ter a liberdade e a independência de atuar naquele processo. Um promotor, na condição ali de membro do Ministério Público, ele precisa ter a sua prerrogativa também respeitada, porque senão ele não vai ter a força e a independência para propor uma ação penal, apresentar uma denúncia em face, por exemplo, de uma autoridade. Então, é preciso que a gente tenha essa compreensão, porque as prerrogativas, elas asseguram o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, e, mais do que isso, assegura a liberdade e o funcionamento de todo o sistema de justiça. Literalmente, ela garante o acesso à justiça, né? Que é um Perfeito. Direito consagrado. E é importante realmente a gente falar porque que às vezes o cidadão acha que é um privilégio, como você disse. E não é um privilégio, né? E a gente sabe que a OAB, ela não negocia violação de prerrogativa, que eu acho que é um ponto fundamental para que o advogado tenha essa autonomia e o respeito à sua prática. E aí eu lhe pergunto assim, quando um advogado tem uma prerrogativa violada, né? Quem sofre as consequências disso? A gente sabe que, como você falou, a sociedade também. Mas eu queria que você falasse um pouco para quem está nos ouvindo, né? De como é que se dá essa atuação da OAB para a defesa do advogado e defesa também do seu cliente, da sociedade. Hoje nós temos um sistema de defesa das prerrogativas. Primeiro nós temos a Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB da Bahia. Essa comissão, ela funciona e trabalha, inclusive com membros voluntários, ou seja, que não recebem salários, de domingo a domingo, 24 horas por dia, e todos os dias do ano, certo? E não se engane, a gente tem problema com prerrogativas no Réveillon, no Carnaval, no Natal. Então é realmente um trabalho diário e contínuo. A comissão, ela faz aquele primeiro atendimento, inclusive aquele atendimento emergencial. Vamos supor, alguém é detido, é custodiado, está lá na delegacia de polícia, entra em contato com o advogado vai para a delegacia, chega lá, eventualmente o advogado ele não consegue falar com a pessoa que está presa, não consegue ter acesso ao preso. De imediato ele vai ligar para a comissão de prerrogativas, olha, eu estou aqui na delegacia tal, tem um cliente meu que está preso, eu não consigo falar com ele, começou a depor ali e não estou me dando acesso a ele, não estou conseguindo ter diálogo com ele. A comissão vai fazer um trabalho junto à delegacia ali, junto à corregedoria da Polícia Civil, estou trazendo um exemplo que acontece na prática, para poder aquela prerrogativa ser respeitada, né? Ou então o advogado que está lá no Tribunal de Justiça está a todo instante tentando marcar um atendimento com o desembargador não atende, o desembargador não vai no TJ, não tem horário para agendamento, ele faz esse contato para a comissão de prerrogativas fazer essa interferência e tentar primeiro ali no diálogo solucionar aquela situação para que o advogado seja eventualmente atendido. Mas, se você tem um caso de violação de prerrogativas, né, o fato já está consolidado, o advogado pode, por exemplo, pedir um desagravo. Esse desagravo é uma manifestação pública da OAB da Bahia. A OAB da Bahia ir ao local em que o fato aconteceu, fazer uma manifestação pública em defesa daquele advogado e também da advocacia como um todo. E por vezes as pessoas falam, esse desagravo não serve para nada. Primeiro que o advogado que teve a prerrogativa violada, ele tem o direito subjetivo de requerer o desagravo, é um direito primeiro dele. Segundo, aquela manifestação, a manifestação em defesa da advocacia do Estado Democrático de Direito, e não se enganem, incomoda muito. Tanto que, em várias oportunidades, quando a OAB vai realizar um desagravo, a autoridade violadora de prerrogativas entra com ação judicial, tentando impedir a realização de desagravo. São inúmeras ações nesse sentido. E mais do que isso, a atuação da OAB ela não para no desagravo. Primeiro, hoje, uma autoridade que violar prerrogativas e o desagravo for aprovado e realizado, esse violador de prerrogativas ele vai para o Cadastro Nacional de Violadores de Prerrogativas e, no futuro, quando esse servidor ele se aposentar
Quando ele for requerer a inscrição novamente na OAB, ele vai estar lá cadastrado nesse sistema e ele não vai ter a idoneidade necessária para exercer a advocacia, porque nós não queremos ao nosso lado, na advocacia, um servidor que passou anos violando prerrogativas, né? Então, essa foi uma medida da OAB Nacional, isso vale para o Brasil inteiro. E a OAB da Bahia também aprovou um ato no Conselho Pleno da OAB da Bahia, proibindo que violadores de prerrogativas participem dos nossos eventos jurídicos e dos nossos cursos da Escola Superior de Advocacia. Então, o violador de prerrogativas, ele não pode ser palestrante de um evento voltado para a advocacia. E mais do que isso, nós temos uma procuradoria que também que funciona nesse sistema de defesa de prerrogativas, e a procuradoria faz a defesa judicial ou administrativa, né? Porque a procuradoria pode ingressar com habeas corpus em defesa de um advogado, pode entrar com a representação no Conselho Nacional de Justiça, no Conselho Nacional do Ministério Público, na Corregedoria do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional do Trabalho, da Justiça Federal, do Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar, enfim, a Procuradoria faz essa representação administrativa e judicial, porque, por vezes, o advogado, para se defender, para ter a sua prerrogativa também respeitada, ele não tem condições de fazer isso sozinho. E se ele atua de maneira isolada, ele, por vezes, tem uma fragilidade. Quando a OAB atua em nome da instituição, isso dá uma credibilidade muito maior. E para quem está nos ouvindo aqui, os advogados, as advogadas, você falou que eles podem procurar a comissão. E esse contato, isso é divulgado no site, isso é através da ouvidoria? Como é que se dá esse contato entre o advogado que está ali sofrendo aquela violação da prerrogativa com essa comissão? Hoje, no plantão de prerrogativas, nós temos um celular específico. Esse celular fica 24 horas por dia com um membro da comissão, e aí tem um sistema de revezamento. Eu, inclusive, estou no grupo do plantão. Geralmente, o membro, quando acontece, ele vai lá no grupo, comunica, e aí inicia a nossa atuação. Mas esse contato é por telefone, isso tudo está divulgado no site, nas nossas redes sociais. Quando você vai além, né, e foge ali do plantão, é caso de representação na corregedoria, ou é caso de adoção de alguma medida judicial, enfim, o advogado passa todo o material para a procuradoria, geralmente isso por e-mail ou através do nosso sistema, tudo disponível também no nosso site, e também o advogado ele pode fazer o requerimento do desagravo também através do nosso site ou também por e-mail. Então a OAB, ela não para lá no desagravo, né? Ela pode acionar a justiça, pode acionar o Ministério Público. Com certeza, e isso é feito sempre, né? Às vezes a pessoa, a OAB fez o desagravo, parou ali? Não. A gente vai entrar com a representação, por exemplo, pedindo, né, a adoção de medidas disciplinares em face daquela autoridade que violou prerrogativas. Nós tivemos alguns casos em que policiais agrediram advogados, né? Nós realizamos o ato de desagravo, posteriormente vamos à corregedoria dizer, olha, esse servidor do Estado da Bahia, ele adotou uma conduta inadequada, ele acabou agredindo, inclusive fisicamente, um advogado no exercício da profissão, e a corregedoria precisa atuar aplicando a penalidade devida. Aí eu brinco sempre, né? Naquele momento que o servidor vai entender a importância do advogado ou da advogada, porque ele vai precisar também de advogado para defender ele no processo administrativo. O ideal era que a gente tivesse um sistema de justiça que a gente funcionasse de maneira harmônica, né? Cada um compreendendo ali a sua função. Porque não é cabível o excesso de quem quer que seja. Como também não é cabível o excesso da advocacia. Inclusive, nós temos um Tribunal de Ética e Disciplina que funciona. A gente gosta também de dizer isso. Quando, eventualmente, o advogado ele incorre em alguma infração, ele se excede, ele viola algum direito, ou ele extrapola ali no seu exercício profissional, nós temos também um Tribunal de Ética e Disciplina que vai processar e julgar a conduta daquele advogado. Em relação ao Tribunal de Ética, né, a gente às vezes vê que para que procura o Tribunal de Ética, outro colega advogado às vezes não gosta, né? Então às vezes fica a parte. E como é que a parte também pode procurar e fazer isso também? Entrar no site? Precisa de advogado para representar contra um outro colega advogado? Primeiro, não é indispensável ter
a assinatura de um advogado, né, representando aquele cidadão que eventualmente quer indicar ali a falta de ética de um respectivo advogado. Ele pode fazer isso através da nossa ouvidoria. Inclusive, a OAB da Bahia tem um atendimento muito forte para o cidadão. Diariamente nós recebemos centenas de pessoas que eventualmente levam algum problema, não está conseguindo falar com o advogado. A gente, inclusive, tenta fazer essa mediação, né? Eventualmente chega lá um cidadão, tem um processo ano na justiça, não está localizando o advogado, a OAB, através da ouvidoria, faz esse acolhimento, tenta falar com o advogado, tenta fazer a aproximação. Não tendo jeito, a questão é encaminhada ao Tribunal de Ética e Disciplina. A ouvidoria passa a demanda para o Tribunal de Ética e Disciplina, mas o cidadão também ele tem o direito de peticionar diretamente, né, indicando ali eventual infração ética. Agora vamos continuar um pouquinho e falar mais umas operações. Vai mudar, né? mas não vai mudar. Vai mudar, mas não vai mudar de assunto. Na verdade, a gente queria agora falar um pouco de alguns casos que agitaram o cenário jurídico baiano e nacional, né? Como, por exemplo, a Operação Sintonia da Gravata, onde 10 advogados foram presos, né, sob suspeita de atuarem como intermediários de facção criminosa. Como é que a OAB atuou nesse caso? Assim, qual foi o primeiro passo da instituição ao tomar o conhecimento das prisões desses advogados? Ana, primeiro, obrigado pela pergunta e por trazer esse tema. É um tema realmente delicado e polêmico, mas que tem exigido uma atuação muito forte da OAB da Bahia. E é preciso dizer que a nossa atuação ela tem sido diária. Eu vou até pedir alguns minutos para poder explicar, porque realmente foi muita coisa que a gente fez até aqui. Nós, na véspera dessa operação, recebemos um comunicado do Ministério Público pedindo que a gente enviasse 10 ou 11 representantes da OAB para acompanhar a operação. É preciso dizer que a OAB ela não recebe informação sobre qual operação vai ser realizada, qual a natureza do crime que está em investigação, se vai ser só busca e apreensão ou se vai ter prisão. A gente não recebe informações detalhadas. Nós recebemos a informação pedindo que a gente designe representantes da OAB para acompanhar a operação e diz lá, 4 horas da manhã o encontro é na sede do Ministério Público. Então esses representantes da OAB foram à sede do Ministério Público, acompanharam essas prisões. Essa já foi uma primeira atuação da OAB da Bahia. Para garantir as prerrogativas, para garantir, inclusive, né? as prerrogativas, chegando no local e dizendo, olha, você pode ficar em silêncio, você não precisa fornecer o seu celular, acompanhando ali o mandado também, porque o mandado dizia até onde a polícia deveria agir. Então a primeira atuação da OAB é essa. Posteriormente, nós acompanhamos o momento ali da prisão, a designação da delegacia, e já no primeiro dia nós tivemos um trabalho grande, porque os advogados desses advogados presos não estavam conseguindo ter acesso aos autos, o que viola uma prerrogativa. Então, a nossa também atuação no início foi preservar e garantir que esses advogados tivessem acesso ao processo cautelar e também aos inquéritos que que foram deflagradas essas prisões. Então essa foi a primeira atuação nossa, de contato lá inicialmente com o juiz da causa. Era uma sexta-feira, logo após o feriado, foi uma data imprensada. Então isso dificultou o nosso trabalho, porque não era um dia de expediente normal na justiça. Chegamos a enviar um ofício direto ao presidente do tribunal, e a presidente Daniela Borges também entrou em contato diretamente com o presidente do tribunal, pedindo uma intervenção da presidência do tribunal, e naquele dia a gente conseguiu assegurar o acesso dos advogados aos respectivos processos. Posteriormente, nós fizemos um trabalho de iniciar um estudo sobre a legalidade daquela operação e também a forma com que as provas foram obtidas, as gravações que ocorreram nos parlatórios. Ainda no final de semana, após a gente inspecionar o local em que os advogados estavam presos, fazer um relatório através da Comissão de Prerrogativas, nós fomos à audiência de custódia no domingo e, através da nossa procuradoria, requeremos ali na audiência de custódia a conversão da prisão preventiva em domiciliar, porque não estava sendo assegurada aos advogados a sala de Estado Maior, que é uma outra prerrogativa da advocacia e também de outras autoridades. Esse pedido não foi acolhido, nem a prisão domiciliar, nem a conversão da prisão preventiva em outras medidas cautelares. O nosso trabalho seguiu, a gente continuou diariamente
visitando os advogados presos, inspecionando os locais de suas prisões. Tudo isso feito através de relatórios, de um trabalho sério. E na mesma semana nós ingressamos com 2 habeas corpus. Um habeas corpus questionando o local em que eles se encontravam presos, né, e pedindo a conversão em prisão domiciliar ou aplicação de outras medidas alternativas. E um segundo habeas corpus apontando uma possível ilegalidade na obtenção dessas gravações. Por quê? Quando o juiz, inicialmente, ele autoriza a gravação no parlatório de Serrinha, ele faz uma autorização expressa e direta em relação a um advogado. E aí, as autoridades policiais, junto com o Ministério Público, inicia-se uma gravação geral no parlatório de Serrinha. Com isso, acaba gravando todo e qualquer advogado que passou por lá. E na nossa concepção, essa gravação é lícita, porque o parlatório é o local em que o advogado trata com o seu cliente preso sobre estratégias processuais e sobre questões que o cliente, por vezes, quer dizer ao advogado, mas não quer colocar no processo judicial. E as pessoas precisam compreender que isso é uma garantia constitucional e isso serve para preservar o cidadão, sim, em última instância, mas inúmeros advogados foram ali gravados durante dias. Posteriormente, quando o Ministério Público pede a prorrogação da gravação, ele já inclui no pedido o nome de outros advogados para legitimar a gravação, que na verdade já tinha sido feita. Então, em um segundo momento, o juiz autoriza a gravação desses advogados, mas na verdade eles já tinham sido gravados. E aí você faz a pergunta: esses advogados antes eram investigados? Em relação a esses advogados, existia algum indício de que eles estavam atuando de maneira irregular? Não. Efetivamente, não. Existia uma investigação em relação a uma determinada advogada e houve essa gravação generalizada, que na nossa concepção é uma gravação ilegal, porque viola o sigilo profissional. A gravação foi feita de maneira, como eu falei, generalizada no parlatório, né? indistinta, Pegando todos que estavam ali. Quem passou a verdadeira pescaria probatória. Inclusive, nesse processo, nós conseguimos um parecer da Associação Nacional dos Advogados Criminalistas, a ANACRIM, que é subscrita por Jacinto Coutinho, que é um grande professor de processo penal. Ele também concordando com a OAB da Bahia e com a OAB Nacional, porque o nosso habeas corpus é a OAB Bahia e a OAB Nacional. Nós fizemos com a OAB Nacional, inclusive, para ter um peso maior. Esses habeas corpus vão ser julgados no dia 18, agora, de agosto, e a gente vem fazendo esse enfrentamento. Paralelo a isso, é importante dizer, né? Porque as pessoas questionam muito a atuação da OAB nesse caso, e aí é uma dicotomia, porque tem parcela da advocacia que diz: é um absurdo, a OAB está defendendo criminosos. E não é verdade. É importante dizer, a OAB tem feito uma defesa da advocacia, das prerrogativas da advocacia. Eu tenho dito, eu não sou juiz, eu não sou membro do Ministério Público, eu não estou aqui para condenar eventualmente qualquer advogado ou não, mas eu preciso preservar o devido processo legal e eu preciso preservar o sistema de justiça como um todo. A OAB não pode admitir uma gravação distinta, generalizada, no âmbito do parlatório, que é um ambiente feito para o advogado conversar com o seu cliente. Se for assim, acabou o sigilo profissional, vamos todos gravar tudo, vamos revelar tudo. Então, essa é uma posição histórica da OAB, não só da Bahia, mas da OAB nacional, e nós vamos seguir na luta. Por outro lado, nós sofremos críticas também de alguns advogados criminalistas, apontando que a OAB não tem feito nada. E na minha concepção, não é verdade. A OAB tem feito muito. É uma luta histórica da OAB em relação ao sistema prisional. Nós temos um sistema prisional falido. Nós temos um sistema prisional no Brasil, de forma geral, que não respeita as condições dignas de um ser humano. Nós temos pessoas que estão ali sofrendo um processo ou cumprindo uma pena, mas minimamente a gente precisa garantir condições dignas a essas pessoas. E tem uma ação civil pública da OAB da Bahia de 2022, ou seja, de 4 anos atrás, que já aponta os vícios que nós temos no sistema prisional e também pedindo a construção da sala de Estado Maior. Foram entregues na semana passada 11 salas de Estado Maior para as mulheres presas. Essas obras não iniciaram após essa operação.
e me perdoe, eu não gosto de dizer o nome da operação, porque eu não concordo com o nome da operação. Essas obras iniciaram anteriormente, ou seja, justamente em razão de uma luta da OAB da Bahia, de um trabalho da OAB da Bahia. As salas foram entregues. Na nossa concepção, ainda existem correções a serem feitas, mas melhorou muito as condições das advogadas que estão presas. Os advogados presos estão numa cela denominada cela especial. Eu, inclusive, fui pessoalmente visitar eles e ver as condições. Na concepção da OAB da Bahia, essas celas ainda não atendem aos requisitos mínimos legais e constitucionais, e por isso a OAB da Bahia continua defendendo o êxito nesse habeas corpus para que a gente tenha a conversão dessa prisão preventiva em prisão domiciliar ou aplicação de outras medidas cautelares. Então, eu citei aqui algumas coisas que a OAB tem feito, inclusive a OAB tem feito um acolhimento de ir lá, de dialogar, de levar, inclusive, utensílios básicos, né? A OAB tem estado à disposição e vamos seguir trabalhando. Eu quero pedir uma opinião agora, aproveitar que a gente está com um advogado aqui. Queria saber, doutor, se aplica nesse caso a teoria da maçã envenenada. O senhor acredita que isso pode acontecer ao longo do julgamento? Esse é o pleito da OAB, né? A partir do momento que você tem... Nós questionamos as gravações e a operação a partir de um dado momento. Se você tem a autorização judicial para gravar a pessoa X, você tem que gravar apenas e tão somente a pessoa X. Eu não posso gravar A, B, C, D e E, porque A, B, C, D e E frequentam o mesmo local da pessoa X. A decisão judicial dizia: autorizo a gravação em relação ao advogada fulano de tal, no âmbito do palatório do presídio de Serrinha. Diz ali exclusivamente, ou seja, uma coisa direcionada àquela advogada que já era investigada. E aí a autoridade policial, junto com o Ministério Público, acaba gravando todos os advogados e todas as conversas de pessoas que passaram naquele parlatório, naquele período de tempo. A partir disso, eles fazem a renovação do pedido de gravação e pedem a inclusão desses advogados gravados ilicitamente, na concepção da OAB da Bahia, pedem a inclusão desses advogados na investigação e autorização também para gravar eles, ou seja, no ato de tentativa de legitimar essa gravação. Então, se você tem um vício aqui na origem, tudo que foi feito depois, na posição da OAB da Bahia, na posição da OAB Nacional, na posição do professor Jacinto Coutinho, precisa ser anulado. É interessante porque, às vezes, as pessoas, como você falou, confundem, né? Tanto a sociedade em geral, assim como você está falando de alguns, até colegas advogados, sim, o direito que a pessoa tem de ser respeitado, as suas prerrogativas, o direito que tem, né, da sua defesa, do seu sigilo profissional, com as investigações e apurações indiscriminadamente. E, associando a isso... também tem uma outra operação de grande repercussão, né, Aline? Foi a Operação Perjúrio, que foram 3 advogadas, se não me engano, doutor, que foram presas e elas perderam o direito de defender os clientes. A própria OAB Bahia também entrou com habeas corpus. O senhor vai saber melhor do que eu saber explicar o porquê que a OAB interferiu, se assim posso dizer, novamente nesse caso. Para vocês terem ideia, esse padrão de atuação da OAB não se deu apenas nessa última operação dita sintonia de gravata, certo? Uhum. Esse padrão de atuação da OAB ocorre desde sempre. Se a OAB tem ali um advogado, identifica que o advogado estava preso e ele não está em condições dignas, nós vamos ingressar com habeas corpus para obter ali uma decisão convertendo a prisão em uma prisão domiciliar. Então, esse padrão de atuação não é recente, é um padrão já histórico. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos atuando dessa forma, não é porque o caso teve repercussão, não é porque foi pro Fantástico, não é porque teve diversas matérias jornalísticas. Já é um padrão de atuação da OAB da Bahia. E não é a primeira vez que a OAB da Bahia ingressa com habeas corpus para eventualmente anular uma operação, para trancar uma ação penal, em razão ali de alguma ilicitude no decorrer da investigação ou até excesso no momento da denúncia por parte do Ministério Público. É uma atuação histórica da ordem, é uma posição da OAB da Bahia e nacional há muito tempo. Então, agora muitas pessoas estão tendo mais conhecimento,
e por vezes a gente sofre uma crítica, a OAB só está atuando porque nós estamos pressionando a OAB. Não é isso. Esse é um padrão já de atuação da OAB na Bahia. É evidente que nós aceitamos críticas, sugestões, erramos no meio do caminho, eventualmente sobre alguma matéria, podemos errar, isso é natural, é do processo. Podemos melhorar em face da nossa atuação, com certeza, eu acredito que nós sempre podemos melhorar nos espaços que nós ocupamos, mas é preciso também compreender essa atuação que é também estratégica, né? Porque eu digo, a OAB, quando ela atua em nome da advocacia, quando ela entra com a representação no CNJ, quando ela entra com a habeas corpus, quando ela entra com o mandado de segurança, tem que ser uma atuação estratégica, porque nós estamos ali advogando para os advogados. Eu brinco, gente, calma. Não é sanduíche da McDonald's, não, com todo respeito, que vai sair em 5 minutos. A nossa procuradoria tem que parar, tem que estudar, tem que fazer uma boa peça, tem que ser uma coisa fundamentada, a gente tem que despachar com o desembargador, a gente tem que entregar um trabalho, porque são demandas, inclusive, complexas, né? Não é um habeas corpus que você para e faz em 20 minutos, tá pronto, vou dar entrada, vou despachar. Então, é também uma atuação estratégica da OAB, até porque você está agindo em nome da instituição, então essa atuação ela tem que ser da melhor forma possível. E esses casos acabam ganhando grande repercussão, né, midiática nesse mundo globalizado da informação, da velocidade. A pressão social deve ser grande. E qual que fica a lição para a classe de como agir diante dessas pressões que a gente sabe que vem de ambos os lados, tanto contra, né, como a favor? A lição que fica sempre é que a advocacia precisa, acima de tudo, ter união. Se a gente se desentende na nossa própria casa, se a gente não se compreende, se a gente não se ajuda, a gente se enfraquece. Então, o que eu mais peço e até sugiro a alguns colegas é que tentem enxergar o que a OAB vem fazendo e vamos juntos tentar, de alguma medida, de maneira legal, de maneira constitucional, pressionar o judiciário para que o judiciário dê êxito ao trabalho que a OAB da Bahia vem fazendo. Se a própria advocacia tenta enfraquecer o trabalho da OAB, nós estamos enfraquecendo a advocacia. Então, quem de fato quer se somar à ordem, deve se somar às nossas lutas para dar maior credibilidade, inclusive, à instituição, para dar maior força à instituição e assim a gente conseguir juntos defender as nossas prerrogativas e os nossos direitos. Agora sim, Ana, a gente vai mudar um pouquinho de assunto, vai falar de coisa boa, né? Falar um pouquinho sobre o interior. A OAB da Bahia está querendo fazer um trabalho de interiorizar mais a ordem e levar mais a OAB para perto dos advogados do interior. E eu quero saber como é que isso está sendo feito, quantas subseções a OAB já possui e quais são as metas. Nós temos 37 subseções no interior do estado. Essas subseções têm um papel de representatividade da advocacia do interior. Cada subseção tem 5 membros em sua diretoria. E nós temos estado fisicamente e materialmente no interior do estado toda semana. Eu acho que eu e Daniela já demos umas 15 voltas pela Bahia. Nós agora nessa semana vamos ao extremo sul, rodar as 4 subseções lá. Porto Seguro, Itamaraju, Eunápolis, Teixeira de Freitas. Não existe uma só semana que nós não estejamos no interior do estado. E quando a gente vai ao interior, a gente não vai só fisicamente ali bater papo, tomar um cafezinho, almoçar com a advocacia. Isso é importante, dialogar para construir. Mas a gente busca sempre fazer uma agenda de entrega. Entrega de salas, entrega de novas sedes, entrega de novas estruturas. Nós temos o projeto OAB Conecta, que visa justamente melhorar as condições de trabalho para a advocacia, criar um espaço ali para o advogado atender o cliente, ele fazer audiência virtual, solicitação oral virtual. Nós temos uns colegas iniciando a profissão e outros que já estão com mais experiência que têm uma dificuldade digital, que têm uma dificuldade de ter o próprio escritório fisicamente. Então, as sedes hoje da OAB da Bahia no interior do estado são estruturadas para proporcionar mais dignidade no exercício profissional. E isso também se dá em todas as salas, em todos os fóruns do nosso estado. A nossa meta é que em todos os fóruns nós tenhamos sala da advocacia. Essa é uma meta da gestão da OAB da Bahia. Então a gente sempre diz aos presidentes, onde tiver fórum e não tem sala ainda da advocacia, só não vai ter se a gente tiver uma demora do judiciário de ceder o espaço, né? Então
a gente tem um diálogo muito positivo com os tribunais. Em regra, os tribunais fazem a cessão do espaço. Os novos fóruns do Tribunal de Justiça, inclusive, eles já entregam com espaço voltados para a sala da OAB e da advocacia. A gente chega com a estrutura de levar material, de levar mobiliário, né? Então tem um investimento da OAB da Bahia. E além disso, ao longo dos últimos anos, nós construímos muitas sedes físicas no nosso estado, porque antes a maioria das subseções funcionavam no fórum, com a sala destinada à advocacia. E isso tornava a OAB, na nossa concepção, pequena. Aí, até mesmo para a gente ter as nossas lutas, ter a nossa representatividade, é importante a gente ter a construção também de salas. Então, muitas prefeituras forneceram terrenos, doaram terrenos para a OAB da Bahia, e desde a gestão de Luiz Viana, Fabrício, agora com Daniela, nós construímos muitas salas no interior do estado. E temos tido também o cuidado de investir muito hoje em tecnologia. Nós temos uma inteligência artificial disponibilizada para a advocacia de maneira gratuita, para que a advocacia possa fazer peticionamento, elaboração de documento, que alivia, né, uma parceria da OAB Bahia com a Forlex. Então é disponibilizado aí um pacote de forma gratuita. Nós lançamos recentemente a Norma, que é uma outra inteligência artificial que visa aproximar a advocacia da OAB, tendo também, né, esse trabalho aí de permitir que seja um espaço do advogado chegar numa sala, eventualmente o computador não está funcionando, ele vai tirar uma foto e mandar lá na Lívia, olha Lívia, não está funcionando, isso vai chegar para a gente na OAB, para que a gente vá lá e sane o problema. E também ser um canal de atendimento, o advogado quer falar com o setor de inscrição, com o setor de exame de ordem, com o setor de sociedades, ele vai fazer isso também através de uma inteligência artificial, porque o mundo hoje mudou, as relações modificaram, então a OAB também precisa fazer esse investimento em tecnologia. A gente tem feito isso, e eu acho que isso a gente contribui também. Se você for pegar as nossas ações no interior, nós chegamos de mão cheias, nós temos uma escola superior de advocacia que só nesse triênio, quando junta todos os cursos, todos os eventos, nós já passamos de 100 mil inscrições, né? A ESA tem ido semanalmente também a subseções, com cursos práticos voltados para a advocacia, com cursos híbridos também, porque por vezes nós temos um conteúdo muito bacana que é produzido aqui em Salvador e a gente faz a transmissão para que o advogado do interior tenha também acesso. Nós temos uma caixa de assistência que faz um trabalho também muito positivo, muito eficaz no interior do estado, com serviço da Caixa para a advocacia do interior. Nós temos as nossas comissões também rodando o interior do estado. Então, é uma presença não só física, mas é uma presença de entrega para a advocacia do interior. Tanto que fizemos também a nossa conferência estadual da advocacia baiana, que poderia ser feita na capital, como em regra nós fazemos, e nós fizemos uma opção e tomamos uma decisão política e institucional de fazer, não, vamos fazer a nossa conferência no interior do estado, porque assim a gente abraça a advocacia do interior, a gente valoriza o advogado do interior, e no início as pessoas duvidaram da capacidade de fazer o evento em Feira de Santana. Primeiro, que em Feira tem um centro de convenções bem estruturado, muito bacana, não sei se vocês conhecem, e isso facilitou na estruturação do evento, e nós tivemos a participação de mais de 1.300 advogados e advogadas de toda a Bahia lá conosco, então isso também foi muito positivo. Dá para ver que vocês realmente, a OAB está apoiando, né? Está caminhando lado a lado com os advogados, e esse enfrentamento de trazer, na verdade, tecnologia, dar essa acessibilidade para o advogado do interior é importante, sim, né? E assim, falando em acessibilidade, a gente percebe então que barreiras tecnológicas estão sendo, né, ultrapassadas, mas a questão da acessibilidade desses locais, aos nossos advogados, advogadas, PCDs, né, com outras portadores com outras deficiências. A OAB também tem atuado, dando esse apoio. A gente primeiro tem uma preocupação com esses novos espaços de preservar, né, esses direitos das pessoas com deficiência. Nós temos uma comissão própria que trata dessa temática, que tem feito também um trabalho muito positivo. Então a gente tem buscado fazer o nosso dever de casa, sobretudo nessas novas construções de sedes, de observar isso e também de adaptar espaços antigos, porque tem espaços da OAB que
vem de um processo histórico que naquele momento não se tinha esse olhar, então a gente a todo momento vem buscado também fazer essa adaptação e também esse diálogo com o judiciário, né? Hoje o Tribunal de Justiça tem feito um trabalho de reformar e construir novos fóruns no interior e esses novos espaços para se fazer justiça também já tem chegado com essa nova estruturação e com esse olhar. Essa acessibilidade física, né, tecnológica, é muito importante para desenvolver o direito ao acesso à justiça. Verdade. Agora, doutor, a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto que é importante para toda a advocacia, principalmente para a jovem advocacia. Eu, infelizmente, não sou mais jovem advogada, isso é muito triste, mas porque a gente quer falar sobre o piso salarial. Como é que está o andamento? Como é que é? O que a gente pode esperar desse assunto? Esse é um tema recorrente, inclusive foi um tema muito forte na última eleição da OAB em 2024. Nós temos um trabalho histórico com o piso, né? Primeiro um trabalho técnico de elaboração de todo um estudo de impacto da criação do piso aqui na Bahia. Conseguimos a aprovação no nosso Conselho Pleno, depois levamos todo esse estudo ao governo do estado. Hoje nós temos um parecer favorável da SAEB, temos um parecer favorável da Procuradoria do Estado. A demanda está com o governador do Estado, né? A gente já esteve com ele tratando disso, já estivemos com o secretário de Justiça, com o Felipe Freitas. Já conversei, inclusive, pessoalmente também com o Adolfo Loyola, que, né, compõe o sistema do governo do Estado e tem uma atuação também política e institucional perante a Assembleia. Mas é preciso as pessoas compreenderem. É um projeto de lei de iniciativa privativa do governador do estado. Então a gente precisa desse encaminhamento do governador para a Assembleia Legislativa. Porque no passado nós já tivemos alguns projetos propostos aí por um deputado e quando chegou na CCJ veio o parecer dizendo que tinha ali um vício de inconstitucionalidade em razão da iniciativa. Então a iniciativa é do governador do estado. E eu quero aproveitar também aqui esse espaço para suplicar ao nosso querido governador que faça os encaminhamentos devidos, que ele encaminhe esse projeto para a Assembleia Legislativa. A expectativa é positiva porque com esses diálogos feitos aí com o governo e com seus representantes, foram diálogos positivos, mas ainda não foi enviado. Então a gente pede e aproveita o espaço aqui também novamente para pedir de público ao governador que ele faça o encaminhamento, porque esse é um anseio da advocacia, sobretudo da advocacia jovem. O direito BA dando voz aqui à advocacia, né, em uma demanda super importante. Estamos conseguindo o nosso objetivo, Então, agora sim, olhando para o futuro, qual é, na sua visão, o maior desafio para a advocacia brasileira para os próximos 10 anos? Assim, qual é o maior desafio para a advocacia baiana para os próximos 10 anos? Eu acredito que o nosso maior desafio é a gente agora se acomodar, né, e se moldar a esses novos desafios tecnológicos. A inteligência artificial é uma realidade, as novas tecnologias são uma realidade no nosso dia a dia, e é preciso dizer, a tecnologia ela não vai acabar com a advocacia. Nós vamos continuar sendo voz do cidadão, nós vamos continuar sendo dispensáveis no Estado Democrático de Direito, mas a advocacia precisa se atentar a essa nova realidade, a compreender que o nosso exercício profissional passa por modificações e adaptar também a nossa prestação de serviços, os nossos escritórios. Por isso, nós temos investido tanto em conhecimento para a advocacia, com cursos, com eventos, tratando de inteligência artificial não só de maneira generalizada, mas fazendo cursos específicos através da nossa Escola Superior de Advocacia sobre determinadas inteligências artificiais, né? Por exemplo, nós tivemos há uns 20 dias atrás um curso ensinando o advogado a usar o Claude, que é uma inteligência artificial muito utilizada hoje pelo mundo jurídico. Então, a OAB tem colaborado muito nesse sentido, de estar ao lado da advocacia nesse novo momento, mas é preciso a advocacia também ter uma atenção e participar desse movimento de transformação com essa compreensão. Nós vamos deixar de existir? Não. A advocacia vai acabar? Não. A OAB vai proibir o uso de inteligência artificial?
Também não. Agora, esse uso ele precisa ser responsável, e esse uso precisa surgir e existir a partir de uma organização interna dos escritórios de advocacia. Então, é organizar, planejar, ter a compreensão de que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Observar a ética, né? Isso que eu ia falar. Eu não posso, eventualmente, pedir uma informação à inteligência artificial e a inteligência artificial alucinar, fornecer ali uma doutrina que não existe. Inventar uma jurisprudência ali. Inventar uma jurisprudência, aí eu vou lá junto no processo, coloco lá no PJE e depois eu vou dizer que foi a IA que construiu. Independente de ser IA, né? O uso ético, o uso responsável dos dados. Eu acho que é isso. É trazer realmente a tecnologia para auxiliar o advogado, né, no acesso à justiça, na defesa do Estado democrático, de direito. Utilizar ao favor dele, né? Não de uma forma não ética e até acabar prejudicando o próprio nome ao fazer isso. A gente está chegando aqui um pouco ao final, doutor. A Ana queria fazer uma pergunta, faça, Ana, me desculpa. Não pode continuar. Na verdade, assim, de tudo que o doutor Hermes falou, foi muito importante, porque ele esclareceu bastante a atuação da OAB, tanto para os advogados que estão iniciando a sua carreira agora, né? Como você contou, como é que foi sua carreira. Nem todos têm essa visão de já iniciar e de entrar nesse movimento da OAB. E aí eu queria lhe perguntar, qual é o conselho que você deixa aqui nesse momento, né, para um jovem advogado que está ingressando, na verdade, advogado não, para um jovem que está ingressando na faculdade de Direito nesse momento? Nunca desistir. Nunca deixar de lado seus sonhos, suas raízes, seus planos, até porque nós somos responsáveis pela nossa história. Nós vamos encontrar desafios no meio do caminho? Vamos. É difícil você ter êxito e sucesso na advocacia? Sim. Mas hoje, olhando para o cenário econômico, empresarial do nosso país, é difícil você ser empresário, é difícil você ter o seu negócio, é difícil você ter um bom emprego, é difícil para quem quer seguir a carreira jurídica você ser juiz de direito, você ser juiz federal, você ser procurador, você passar em um bom concurso público, tudo na vida vai ser difícil. Agora, quando você se dedica, quando você acredita, quando você busca realmente realizar o seu sonho, eu acho que é possível, sim, enfrentar e vencer os desafios da advocacia. Eu vejo muitas pessoas desistindo antes de começar. Eu vejo muitas pessoas acreditando que na advocacia vai ter um sucesso rápido, e eu acho que hoje, nesse momento que nós vivemos, as redes sociais geram esse impacto nas pessoas. Essa expectativa, e essa né? ansiedade de vencer rápido, de chegar rápido, de ter a mesma posição daquele advogado dito de sucesso. E eu digo, gente, calma, tranquilidade. Não é que você vai se acomodar e vai dizer, não, eu vou esperar, o sucesso vai chegar, vai cair na minha porta. Não é isso. Mas é preciso dizer, ninguém vai conseguir êxito ou sucesso rápido em nenhuma profissão jurídica. Isso vai chegar com o tempo, agora requer dedicação, estudo e muito trabalho. Verdade. Não tenho mais perguntas. No jornalismo é diferente? Não, no jornalismo não é diferente. E eu venho das duas carreiras, né? Tanto na advocacia como no jornalismo. Mas nas duas, esse ponto em comum é não desistir, é ir atrás de oportunidades, não ficar parado, estudar bastante. Esse é o ponto em comum entre o direito e o jornalismo. Como o doutor Hermes falou, em nenhuma carreira, né? Nem no serviço público. Eu estou há 22 anos no serviço público, nessa caminhada, a cada degrau, né? Subindo, lutando, para que a gente consiga. Às vezes quem olha assim de longe, de fora, acha que já chegou de repente num pulo. E, na verdade, não é uma caminhada, como o doutor Hermes falou aqui, desde o começo, desde a faculdade, se dedicando e olhando para aquela faculdade, não apenas como um local, como uma escola, né, assim, mas como um local já de profissionalismo. Ele já estava fazendo o marketing dele lá. Já estava começando ali na faculdade. Então, assim, doutor Hermes, gostaria de agradecer a sua participação. Essa conversa mostrou que a advocacia, na verdade, é uma ferramenta de cidadania, né? Obrigada para vocês que nos acompanharam até aqui. Foi um prazer imenso ter essa conversa leve, descontraída e, ao mesmo tempo, tão informativa, tão motivadora.
Porque eu acho que é isso, né? É uma conversa que motiva. Aquele advogado que está começando, aquele que quer, às vezes, entrar no direito e acha que é difícil, de que o mercado está saturado. A sua fala, da sua experiência, é importante para que a gente possa motivar, né? E valorizar a nossa profissão. Eu que agradeço o espaço, parabenizo vocês, como disse no início, por esse projeto. Eu espero voltar mais vezes. Então, parabéns, que continuem, porque é muito importante a gente trazer o sistema de justiça para o cenário dos debates e também informar sempre as pessoas sobre os seus direitos, sobre a importância da advocacia, do sistema de justiça para toda a sociedade. Se você gostou desse episódio, siga o Bahia.ba e acompanhe o portal Bahia.ba. Nos siga também nas redes sociais Bahia.ba. Muito obrigada pela sua audiência. Eu sou Ana Carolina. Eu sou a Aline Gama e esse foi o Direito.ba. Até o próximo episódio, gente. Obrigada.